Era fim de tarde quando a cidade começou a apagar as luzes. Uma a uma, as janelas viraram espelhos. No quarto silencioso, alguém sentou-se na beira da cama com o celular na mão e a sensação incômoda de que não tinha para quem enviar uma mensagem verdadeira. Havia números, havia grupos, havia conversas interrompidas com figurinhas, mas não havia um peito onde pudesse pousar com a alma inteira. Se você conhece esse vazio, Santa Catarina tomaria sua mão com doçura e lhe diria que a solidão não é apenas falta de pessoas, é muitas vezes falta de pontes, e pontes se constroem com madeira boa, humildade, verdade, gratidão, presença e oração. Por isso, antes de enumerar as feridas, ela começaria com uma história simples. Quando jovem, aprendeu que amizade é lugar de Deus, não de ruído. Que amigo não é quem multiplica barulho ao nosso redor, mas quem multiplica paz dentro de nós. E que para encontrar amigos próximos, é preciso primeiro tornar-se alguém próximo de Deus, porque é do coração dele que a gente aprende a ser casa para os outros. Talvez você diga que já tentou e não deu certo. Ela responderia: tente de novo, mas agora com a luz certa. E é nessa luz que vamos compreender as 5 características que costumam definir pessoas sem amigos próximos, não para condenar, mas para curar. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A primeira característica é um coração ferido que se protege demais e por isso mesmo deixa de amar. Feridas não tratadas constroem muros, e muros exagerados impedem pontes. Há quem tenha sido traído, desconsiderado, ridicularizado, e por isso passou a viver com as portas sempre semiabertas, desconfiando do sorriso, testando as intenções, levantando defesas em cada conversa. Esse modo de existir cria relacionamentos como casas de aluguel curto. A pessoa entra, mas não permanece. Santa Catarina ensinaria que a cura começa quando a gente decide expor nossas dores diante de Deus com honestidade. Senhor, tenho medo de confiar, e depois dar passos concretos pequenos. Escolher alguém de vida íntegra para uma conversa verdadeira, estabelecer limites claros sem agressividade. Praticar a escuta antes da suspeita. Amigos próximos nascem onde a confiança é semeada com paciência, e a confiança se fortalece quando a gente escolhe a verdade com ternura, sem mascarar fraquezas. Há um gesto simples que abre caminho: pedir oração. Quem pede oração convida o céu para dentro da conversa, e o céu sempre responde com algum tipo de paz. Além disso, trate suas memórias como quem trata uma ferida, limpe, proteja, não cutuque. Confissão e direção espiritual são curativos discretos que deixam o coração respirando sem o cheiro de mofo do passado. Com o tempo, o muro vira cerca, protege, mas tem portão. A segunda característica é um centramento excessivo em si, a pessoa se alimenta da própria voz, mede as conversas pela régua do próprio interesse, transforma encontros em palcos de autoafirmação. É a companhia que monopoliza assuntos, não celebra vitórias dos outros. Tem dificuldade de se alegrar sinceramente com o bem alheio, e quando o amigo sofre, entrega conselhos apressados só para encerrar o tema. Esse ego clandestino não parece maldade, mas cansa e cansaço afasta. Santa Catarina sugeriria um exercício prático: jejum de eu em diálogos, isto é, entrar numa conversa decidido a perguntar 2 vezes mais do que falar, anotar mentalmente algo que o outro disse para retomar depois, enviar uma mensagem no dia seguinte apenas para dizer: lembrei de você. Como ficou aquela situação? Isso educa o coração para a caridade inteligente e cria um clima no qual o outro sente que não é apenas plateia. E quando a inveja tentar morder o calcanhar, que orá com bênção: Senhor, obrigado pelo bem na vida dele. Multiplica, a inveja seca amizades, a bênção irriga. A terceira característica que costuma deixar alguém sem amigos próximos é a língua que não guarda.
a indiscrição que vaza, a piada que diminui, a ironia que fere. Há pessoas gentis em 1000 aspectos, mas incapazes de ser cofre para confidências. E a amizade não cresce numa casa sem chave. Santa Catarina chamaria isso de voto de sigilo amoroso. O que o seu amigo lhe partilhar, você protege. Se precisar pedir conselho a alguém, tire o nome, troque o cenário. Evite converter dor alheia em assunto de mesa. Além disso, eduque a linguagem forjando o hábito de elogiar na ausência. É antídoto poderoso. Quando você fala bem de alguém longe dele, sua própria alma constrói uma cadeira para a presença desse alguém. Ele ainda não está, mas já tem onde sentar. E se escorregar e ferir alguém com palavras, peça perdão rápido e com verdade. O orgulho que cobre erro é ácido derramado sobre afeto. Humildade, ao contrário, limpa e cicatriza. Amigos próximos nascem entre pessoas que sabem dizer fui injusto e obrigado por me corrigir. A quarta característica é a inconstância. A pessoa aparece quando está bem e desaparece quando a vida do outro está difícil. Promete e não cumpre, marca e desmarca. Começa conversas que não finaliza, some nos dias angulosos e depois volta como se nada tivesse acontecido. Amizade é presença. Às vezes presença de risos, às vezes de silêncio, às vezes só de uma mensagem que diga, não tenho palavras, mas estou aqui. Santa Catarina ensinaria a liturgia da constância, criar pequenos ritos que sustentam vínculos como o bom dia semanal com uma breve oração, o lembrei de você no aniversário de dor, a visita breve quando o amigo perde alguém, a lembrança de um santo caro ao outro com uma vela acesa. Constância não se confunde com sufoco, ela respeita espaço e soma cuidado. É o contrário de cobrança ansiosa que exige resposta imediata. É a perseverança despretensiosa que diz você pode contar comigo no tempo. E quando você não puder, diga com honestidade, hoje não consigo, mas rezo por você e volto amanhã. A verdade mansa vale mais do que presença falsa. A quinta característica é uma vida sem altar. A pessoa até é gentil, conversa, ajuda, mas não tem um centro que a sustente, por isso nos ventos oscila. É difícil tornar-se amigo próximo quando a gente vive sem eixo. A oração não é adereço da amizade, é fundamento. Santa Catarina repetiria: quem reza pelos amigos aprende a amá-los com pureza sem posse. Quem leva o nome do amigo à missa, à adoração, ao terço, cria para ele um abrigo que nenhum like consegue construir, e por experiência ela diria, muitos laços se rompem porque foram construídos apenas no terreno do interesse ou do humor. Laços feitos diante de Deus atravessam estações. Por isso, comece pelo pequeno, escreva 3 nomes e reze uma Ave Maria por cada um durante 7 dias. Marque no celular um lembrete para perguntar como estão. Ofereça um pequeno sacrifício, menos tela, menos açúcar, uma palavra gentil guardada, por aquela situação que o outro enfrenta. Amizade próxima nasce de gestos próximos. E esses gestos começam no joelho e terminam no ombro, ambos são necessários. Alguém pode objetar, mas eu faço tudo isso e continuo só. Santa Catarina acolheria com respeito e sem minimizar sua dor. Lembraria que a amizade não é mercadoria entregue sob demanda. É semente, às vezes germina rápido, às vezes fica tempo escondida sob a terra. O importante é continuar sendo jardim, mesmo quando a flor demora. Vigie para que a solidão não vire cinismo. Ninguém presta, ninguém é confiável, porque o cinismo saliniza o solo. Ao contrário, cultive pequenas disponibilidades. Sorrir para o vizinho, aprender o nome do porteiro, agradecer a colega que sempre ajuda, levar um café para quem está no balcão, elogiar sinceramente um trabalho bem feito. Isso não compra amigos, mas acostuma a alma a sair de si, e almas exteriores a si mesmas encontram mais facilmente outras almas. Além disso, aceite a ideia de que não teremos muitos amigos íntimos, 2, 3, às vezes apenas um, qualidade não quantidade. E ao mesmo tempo amplie o horizonte, seja amigo de muitos no nível possível, com respeito e limites,
e deixe que nessa roda mais larga, Deus aproxime aqueles com quem você caminhará mais de perto. Ele sabe juntar histórias. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para que essas 5 chaves saiam do papel, proponho um exercício de 7 dias. No dia 1, escreva 2 feridas que o tornam desconfiado e apresente-as a Deus. No dia 2, faça o jejum do eu em uma conversa. No dia 3, pratique o sigilo amoroso. Guarde algo que alguém lhe disse, reze e não comente. No dia 4, escolha um rito de constância e faça-o por alguém. Mensagem, oração, visita breve. No dia 5, leve o nome à oração e ofereça um pequeno sacrifício. No dia 6, agradeça explicitamente a 3 pessoas por algo concreto. No dia 7, avalie com honestidade onde mais precisa crescer. Ao final, você notará que não nasceu outro mundo, mas nasceu em você outra maneira de habitá-lo. E isso muda tudo, porque amizades profundas não costumam surgir de explosões, mas de brasas que se alimentam. Por fim, lembre, há um exército ao seu redor, anjos que protegem, santos que instruem, almas que pedem sua caridade. E esse exército trabalha também na arte de aproximar corações. Peça ajuda, Senhor, dá-me amigos bons e faz de mim um bom amigo, e caminhe. Quem anda com Deus encontra gente pelo caminho, e quando encontrar, não tenha pressa. Respeite histórias, aprenda biografias, ofereça ombro, aceite correção, celebre pequenas alegrias, e verá que pouco a pouco, a casa por dentro ganha móveis. Uma cadeira de escuta, uma mesa de partilha, um quarto de silêncio, uma janela aberta para a esperança. Amigos próximos são a decoração de Deus para almas que decidiram hospedar o céu. Santa Catarina sabia que a amizade nasce em terreno humano, mas amadurece sob luz divina. Por isso ela ensinava a olhar para dentro com ternura e firmeza, como quem arruma a própria casa antes de receber visitas, e ao falar das 5 características que costumam definir pessoas sem amigos próximos, nunca o faria com dedo em rixe, e sim com mãos estendidas. A cura começa quando a gente aceita ser acompanhado. A primeira porta, então, é a humildade de reconhecer: eu preciso aprender a ser amigo. Humildade não humilha, liberta. Quando o coração se ajoelha diante da verdade, ele se levanta diante da vida. E a verdade é que muitos de nós fomos educados para o desempenho, não para a presença. Sabemos contar vitórias, mas não sabemos sustentar silêncios. Sabemos opinar, mas não sabemos perguntar. Sabemos pedir, mas não sabemos agradecer. Logo, a solidão não raro é uma matemática de hábitos. Somamos defesas, subtraímos tempo, multiplicamos distrações, dividimos atenções. E o resultado é que ninguém encontra lugar para morar em nós. Santa Catarina proporia então um realinhamento delicado, começando pelo corpo. Levantar os olhos quando alguém fala, guardar o celular enquanto se escuta, respirar um pouco mais devagar para não apressar a resposta, manter o rosto disponível. Pequenos sinais dizem ao outro: há espaço para você aqui. E quando a conversa tocar num ponto difícil, escolha a honestidade mansa. Isso me faz lembrar uma ferida minha, e por isso posso não responder bem agora. Mas quero estar com você. Frases assim erguem a ponte que faltava entre o seu mundo e o do outro. E amizade, de perto, é menos espetáculo e mais ponte bem cuidada. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Avancemos. Por que feridas não tratadas afastam amigos? Porque feridas, quando governam, exigem rituais de defesa que cansam quem chega. Há feridos que testam as pessoas, feridos que atacam antes de serem atacados, feridos que desaparecem para não correr risco. Quem vem de fora não compreende esses códigos e sem mapa, se perde. Santa Catarina ensinaria o mapa. Ponha nome no que dói. Confesse o que não consegue ainda, entregue a Deus o medo de ser visto.
e busque uma direção de alma que o acompanhe. Enquanto isso, treine gestos de abertura controlada. Vou compartilhar algo pequeno e ver como o outro trata. Se for com respeito, dou mais um passo, se não, recolho sem amargura e tento com outra pessoa assim. Sua alma reaprende que portas existem para abrir e fechar, não para serem muradas. Amigos próximos não são aqueles que invadem, são os que batem, e para que alguém bata, precisa perceber luz acesa do lado de dentro, isto é, uma vida interessada em acolher. Essa luz de início pode ser tão simples quanto um me conta mais genuíno. Quem é ouvido com inteireza quase sempre retorna com reciprocidade, mas, se a resposta não vem, não transforme isso em veredito sobre você. O coração maduro é capaz de tentar outra vez sem escrever rótulos do tipo ninguém presta. Rótulos são fáceis de colar e difíceis de tirar, e o cinismo, quando seca, demora a reflorestar. Outra raiz da ausência de amigos próximos é o centramento em si, que Santa Catarina chamava de barulho do próprio nome. Quando eu ocupa todos os cômodos, o outro não encontra cadeira. A cura começa com um voto discreto. Hoje eu vou me interessar verdadeiramente por alguém. Interesse verdadeiro não é interrogatório. É escuta que guarda, olhar que acolhe, memória que acompanha. Uma sugestão prática. Ao final de uma conversa, anote mentalmente, ou no papel, uma informação que possa virar. Cuidado amanhã. Tem prova na sexta, a mãe está doente, entrega importante no trabalho, tem medo de dentista no dia certo, mande mensagem curta e mansa. Rezei por sua prova. Como está sua mãe? Deu tudo certo na entrega. Quer que eu te acompanhe ao dentista? A constância de perguntas pequenas abre portas grandes. E, quando a inveja morder por dentro porque morde, cure com bênção. Senhor, protege a alegria dele, que eu me alegre também. A inveja cria disputas invisíveis e afasta. A bênção cria pertença e aproxima. Amigos celebram sem competir. E quem aprende a celebrar a alegria do outro prepara o terreno para ser celebrado sem culpa quando a própria alegria chegar. Uma terceira raiz é a língua indisciplinada. Confidências viram comentários, humor vira ironia, opinião vira julgamento. Palavras assim são pregos na sola de quem tenta caminhar ao seu lado. Santa Catarina indicaria o jejum da última palavra. Largar a necessidade de concluir a conversa com brilho, deixar de usar a dor alheia como combustível para histórias, recusar-se a ser a pessoa mais sábia da mesa. Sabedoria de verdade é saber calar para guardar. Proponha-se ainda um caderno de elogios. Ausentes, uma vez por dia, elogie alguém que não está presente para um terceiro que o conhece, sem exageros, com verdade. Nossa alma se acostuma a esse perfume e, quando o outro chega, reconhece o lugar que já preparou para ele. Se por fraqueza, você escorregar e ferir, peça perdão sem rodeios. Fui leviano. Magoei. Quero reparar. Corações pedem desculpa com pouco discurso e muita disposição de mudança. Isso reconstrói a confiança que rachou, e a amizade é também obra de reparo. Inconstância é outra barreira. Muita gente some com frequência, aparece só quando precisa, promete e não cumpre, constrói relações como quem molha plantas só quando lembra. Uma amizade assim seca, Santa Catarina sugeriria ritos mínimos e sustentáveis, uma oração fixa pelo amigo às quartas, um áudio de 2 minutos por semana perguntando como está, uma visita breve em datas que doem, um lembrei de você no aniversário de vida e no aniversário de saudade, de quem partiu, constância respeitosa. Ensina o outro a confiar que você é casa com luz ligada, não é invasão, é presença, e se por limites reais você não puder estar, diga, hoje não consigo. Mas rezo e volto. Honestidade evita ressentimentos que brotam da ilusão, e das ilusões nascem as decepções que poderiam não existir. A constância mata a fome de palco e alimenta a fome de verdade. É assim que a amizade sustenta os invernos. Por fim, uma vida sem altar enfraquece o laço. Amigos se tornam ponte para Deus quando Deus é ponte entre os amigos. Quem reza pelos seus aprende a não exigir deles o que só Deus dá.
É em Deus que um coração ferido se reconcilia com os limites do outro. Por isso, pratique o ofício de interceder, leve nomes à sua oração, ofereça comunhões, acenda uma vela, entregue a conversa difícil antes de que ela aconteça. Muitas amizades naufragam não por maldade, mas por expectativas incontornáveis. A oração desata esse nó porque desloca o centro. O eixo deixa de ser o que o outro me dá e passa a ser o quanto posso amar com justiça e verdade. Quando isso acontece, a liberdade entra pela porta e arruma a sala, faz-se lugar para ficar e lugar para ir, sem cercas de posse, sem medo de abandono. E curiosamente, quanto mais livre, mais firme fica o vínculo. É o paradoxo do amor. Quanto menos aperta, mais segura. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Dito isso, façamos um caminho de 7 passos para reeducar o coração às amizades verdadeiras. Primeiro, o passo da transparência humilde. Escolha uma pessoa de confiança e diga algo pequeno e verdadeiro de você. Não é confissão pública, é teste de confiança. Segundo, o passo da presença intencional. Marque no relógio 15 minutos por dia para uma ligação ou mensagem que seja inteiramente dedicada ao outro, sem falar de si. Terceiro, o passo do sigilo. Guarde pelo menos uma confidência que você normalmente transformaria em conversa. Sinta a força de ser cofre. Quarto, o passo da constância. Estabeleça um pequeno rito semanal com alguém, um café, uma oração, uma caminhada, e trate-o como prioridade. Quinto, o passo da celebração. Abrace uma alegria do outro sem justificar, sem comparar, sem relativizar. Deixe a sua alma aprender a dizer que bom, como quem abre janela. Sexto, o passo do serviço concreto. Ofereça ajuda objetiva, levantar na madrugada para levar ao hospital, revisar um currículo, buscar um documento e cumpra. A amizade gosta de mãos. Sétimo, o passo do altar. Reze diariamente pelos seus cognomes e ofereça um pequeno sacrifício por uma intenção deles. Isso purifica a expectativa e robustece o vínculo. Se você repetir esses passos por um mês, o chão muda. Talvez os velhos amigos ainda não se aproximem como você sonha, mas a sua alma terá se tornado um lugar mais morável, e lugares moráveis atraem moradores. E quando o desânimo vier, porque virá, recorde que a amizade é construção lenta. As histórias que realmente valem nasceram de paciências somadas. Procure também examinar se você não está pedindo de um único amigo aquilo que caberia em 3 ou 4 ombros. Amigos não substituem Deus, e nenhum amigo precisa ser todos. Na verdade, a beleza da amizade está na diversidade. Aquele que escuta como ninguém, aquela que corrige com amor, o que traz leveza, o que oferece abrigo, recebendo cada um no dom que tem. Evitamos cobrar de todos o que ninguém pode dar. E do outro lado, ofereça o dom que você tem sem pedir licença para ser útil. A quem espere seu jeito de amar, sua habilidade com planilhas, seu ouvido para música, seu talento para cozinhar, sua paciência com crianças, sua ousadia para resolver. O amor se expressa em 1000 dialetos, fale o seu com alegria. Ele será necessário em alguma história. E guarde mais um cuidado. Vigie a comparação. Ela é veneno sorridente. Comparar a própria amizade com a dos outros destrói a alegria do que se tem e impede o nascimento do que poderia ser. Cada história tem o seu compasso. Aprenda a dançar no seu. E se, apesar de tudo, a solidão ainda o visitar, não a receba como inimiga definitiva. Faça dela um oratório. Use essa estação para enraizar-se no essencial. Muitos amigos chegam quando já não precisamos desesperadamente deles para respirar. É quando o amor deixa de ser boia e vira barco. E barco leva a gente mais longe, com gente dentro, em paz. Então, peça hoje a Santa Catarina que eduque seu coração para ser porto seguro, disponível, com farol aceso nas noites de neblina, com espaço para chegada e partida.
aeroportos assim não ficam vazios por muito tempo, e mesmo enquanto esperam, já servem à cidade, ao mar, a Deus. Houve um tempo em que Santa Catarina observou com aquela atenção leve de quem ama, que algumas pessoas caminhavam cercadas de vozes, mas sem nenhuma voz que as chamasse pelo nome quando o dia terminava. Não era falta de simpatia nem de oportunidades, era a soma, quase imperceptível, de escolhas internas que impediam a chegada da amizade. E então ela se propunha a ensinar uma arte esquecida, a de desaprender certos costumes para dar espaço a vínculos verdadeiros. Antes de qualquer passo, porém, ela pedia que o coração descansasse na verdade simples de que Deus não cria almas para o isolamento permanente. A solidão pode ser estação, nunca destino. Estação serve para poda, replantio e raízes, destino para casa. Deus quer casa. E a amizade é uma das janelas por onde a luz entra nessa casa. Voltemos às 5 características, agora com uma lupa espiritual e humana. A ferida que levanta muros costuma ter um roteiro repetitivo. Alguém nos decepciona, e sem perceber passamos a tratar cada novo encontro como possível repetição da antiga dor. Criamos filtros rígidos, testamos, desconfiamos, esperamos o tropeço. O outro sente essa tensão e mesmo bem intencionado se cansa. Santa Catarina sugeriria 3 remédios complementares. Primeiro, um diário de cura. Por 7 dias, escreva 2 fatos que mostraram boa vontade de alguém com você, um favor pequeno, uma resposta gentil, um convite simples. Isso reeduca o olhar para reconhecer o bem presente e, reconhecendo-o, baixar as armas. Segundo, um pacto de transparência mansa. Em 2 conversas significativas da semana, nomeie com cuidado uma necessidade sua. Eu preciso de tempo para me abrir. Eu fico inseguro quando mudamos de assunto rapidamente. Quem o respeita ficará. Quem não respeita abrevia seu caminho. Terceiro, um pequeno sacramental de confiança. Acenda uma vela por 5 minutos ao fim do dia e diga devagar: Jesus, confio em vós, por quem se aproximou de você. O coração aprende o idioma das entregas. Aos poucos, o muro vira cerca e cercas têm portões. O centramento excessivo em si mesmo é mais sutil. Não é necessário ser arrogante para viver em torno do próprio eixo, basta estar sempre apressado por dentro. Nessa pressa, a gente transforma a dor do outro em pauta a ser resolvida, a alegria do outro em notícia a ser relativizada, a opinião alheia em degrau para nossas ideias. A amizade não respira em salas sem janelas. Abra 3 janelas. A primeira chama-se curiosidade generosa. Faça 2 perguntas a mais do que faria e escute até o fim, sem preparar a resposta. A segunda chama-se memória intercessora. Anote o que ouviu, um exame, uma entrevista, um medo, e interceda por isso à noite, no dia seguinte, retome. A terceira chama-se bênção explícita. Diante de uma vitória do outro, abençoe em voz alta, que isso cresça para o seu bem e de muitos. O coração que aprende a abençoar desarma, em si, o impulso de comparar e no outro, a sensação de estar numa disputa invisível. E quando a inveja, como fumaça, ainda tentar entrar pela janela, Santa Catarina ensinaria a fechar suavemente. Eu me alegro com o que Deus faz na vida dele e lhe peço que me ensine a cooperar com o bem que quer fazer na minha. A língua sem freios é uma navalha escondida. Mesmo com intenção boa, uma ironia repetida, uma confidência mal guardada, um sarcasmo engraçado, que rebaixa vai corroendo a base da confiança. A casa da amizade precisa de teto de sigilo e paredes de respeito. 3 pequenos votos podem transformar a sua fala em abrigo. Voto 1. Jamais repetir o que alguém lhe confiou sem permissão. Se precisar pedir conselho, troque nomes e cenários. Seu objetivo não é contar, é buscar luz. Voto 2. Eliminar a ironia depreciativa sobre ausentes. No lugar de ele é sempre assim, diga: posso estar cansado, mas quero fazer justiça ao esforço dele. Voto 3. Pedir perdão rápido quando errar. A rapidez desarma o ressentimento antes que ele crie história própria.
Com o tempo, as pessoas percebem que perto de você podem abaixar os ombros, e é exatamente quando os ombros abaixam que as amizades nascem. A inconstância, por sua vez, é o solo que não segura a raiz. Promessas frouxas, sumiços longos, presenças apenas festivas. Tudo isso comunica, sem palavras, que o outro não é prioridade. Santa Catarina propunha um relógio de amizade, pequenos ritos previsíveis, humanos e respeitosos. Escolha um amigo e fixe uma quinta-feira por mês para um café ou uma chamada breve. Estabeleça uma oração curta por ele às quartas. Programe um lembrete para perguntar sobre aquela dor cuja data retorna. Quando a vida apertar e você não puder, escreva a verdade. Hoje não consigo, mas não desisti de você, volto em tal dia. Constância não é sufoco, é trilha marcada. Amigos caminham melhor quando sabem onde pisar. E se você for aquele que sofre com a inconstância do outro, pratique um limite sereno. Não se vingue sumindo. Diga com respeito como se sente, negocie um novo ritmo possível. E se o laço não amadurecer, entregue em Deus sem azedar o coração. Alguns vínculos foram feitos para ser bons, mas não profundos. Saber isso poupa dores desnecessárias. A vida sem altar é talvez a raiz silenciosa das outras 4. Sem eixo, a gente exige demais do amigo. Pede que ele cure feridas que pertencem a Deus, que encha vazios que só a oração preenche, que sustente pesos que cabem à graça. A amizade vira tábua de salvação para um náufrago, funciona por um tempo, depois afunda os dois. Santa Catarina ensinava a colocar Deus no centro para libertar o amigo de funções divinas e libertar você da escravidão das expectativas. Como se faz isso? Com 2 fidelidades. A fidelidade à oração breve e diária: Jesus, abençoa fulano, dá-me a graça de amá-lo com pureza, e a fidelidade aos sacramentos: confissão, Eucaristia, onde o coração aprende a receber e a oferecer. Quem se encontra com Cristo aprende a ser casa, e casa aberta não hospedaria de ocasião. Agora desçamos mais ao concreto, com cenários do cotidiano. Cena 1. Você envia mensagens e raramente recebe retorno. Entre o impulso de acusar e o de desistir, há um caminho mais maduro. Pergunte diretamente se o ritmo do outro está pesado e qual o melhor jeito de manter contato. Se a resposta for evasiva e isso se repetir, aceite o limite, sem transformar em drama pessoal. Liberdade é componente de amizade. Cena 2. Você percebe que alguém compartilha tudo com você, mas você não consegue compartilhar nada. Isso pode ser sinal de medo, orgulho ou simples desencaixe. Experimente oferecer ao outro algo pequeno de si. Se ainda assim a alma emperrar, peça luz a Deus para entender o porquê. Talvez seja a hora de curar algo antes de abrir portas. Cena 3. Um amigo erra com você. Em vez de acumular provas para o tribunal interior, converse com ele o quanto antes, de preferência pessoalmente. Eu me senti assim quando aconteceu aquilo. Posso estar sensível, mas não quero perder esse vínculo. A rapidez na reconciliação salva amizades que de outro modo, morreriam por falta de ar. Santa Catarina gostava de propor exercícios não para ganhar amigos, mas para tornar o coração mais apto a ser amigo. Aqui vão 5, como um caminho de lapidação. Exercício da presença. Uma vez por dia, esteja com alguém sem multitarefa, telefone longe, olhos atentos, perguntas reais. Exercício da lembrança. Guarde no bolso um papel com 2 nomes. Ao longo do dia, interceda por ambos em momentos aleatórios. Ao final, envie uma frase simples. Rezei por você sem expectativa de resposta. Exercício do silêncio protetor. Em reuniões, decida não comentar a falha de quem não está mesmo com boas intenções. Treine a língua para segurar portas. Exercício da alegria alheia. Celebre deliberadamente uma conquista de um conhecido nas redes sociais e em mensagem privada, sem ressalvas, sem mas. Exercício do serviço. Escolha uma necessidade concreta de alguém e ajude sem anunciar, imprimir um currículo, levar ao médico, editar um texto, cuidar do filho por 1 hora.
A soma desses gestos faz brotar, com o tempo, uma reputação silenciosa. Perto de você dá para descansar, e amizades profundas preferem descansar a deslumbrar. Talvez você pergunte: e quando eu fiz tudo e ainda assim me sinto só? Santa Catarina, com realismo e ternura, recordaria que há períodos de travessia em que Deus nos convida a aprender a ser amigos de nós mesmos. Esse aprendizado inclui respeitar o próprio cansaço, nutrir a mente com coisas belas, cuidar do corpo, organizar a casa, estudar algo que expanda a alma, servir a quem não pode retribuir. O coração que se torna bom companheiro de si torna-se melhor companheiro para os outros. E não é raro que justamente nessas épocas, Deus alinhe encontros novos, às vezes na fila de um curso, às vezes na comunidade, às vezes no trabalho. O segredo é permanecer disponível e verdadeiro, sem a ansiedade de arranjar amigos, mas com a decisão de ser presença. Falemos também do discernimento, porque a amizade boa às vezes requer distância boa. Há vínculos que se constroem sobre dependência emocional, manipulação, ciúme, chantagem de afeto. A proximidade constante com essas dinâmicas não produz amigos, produz cativeiro. Santa Catarina ensinaria a reconhecer sinais, culpa recorrente por dizer não, medo de desagradar por qualquer coisa, sensação de ser vigiado, conversas que sempre voltam ao mesmo drama, tentativas de isolar você de outros laços. Em situações assim, é caridade estabelecer limites claros e, se necessário, afastar-se com respeito. Limite não é vingança, é proteção do bem. E às vezes, justamente ao proteger sua liberdade, você abre espaço para que a amizade, se tiver raiz verdadeira, renasça em outro nível, mais livre, mais justo, mais santo. Não esqueçamos do luto. Muitos perdem amigos por mudança de cidade, decisões de vida, casamentos, vocações, falecimentos. A ausência dói, e é tentador fechar o coração para não sofrer de novo. Santa Catarina ensinaria a transformar essa dor em intercessão. Reze pelos antigos amigos, agradeça o bem que viveram juntos, devolva-os a Deus. O coração que sabe agradecer o passado fica mais disponível para o futuro. E guardará como joia aquilo que permanece, a certeza de que toda amizade verdadeira é um pedaço do amor de Deus que nos visitou. Para que tudo isso se torne caminho, proponho um roteiro prático de 30 dias, simples e possível. Semana 1. Cura dos muros, diário de gratidão a gestos de bondade, uma conversa de transparência, uma vela de confiança acesa por 5 minutos. Semana 2. Conversão do olhar, perguntas generosas, memória intercessora e bênção explícita diante de alegrias alheias. Semana 3. Disciplina da língua, votos de sigilo, jejum da ironia, pedido de perdão rápido quando necessário. Semana 4. Constância e altar, rito semanal com alguém, oração diária por 2 nomes específicos, confissão e Eucaristia se possível. Ao final, avalie: o que mudou em você? O que precisa continuar? A amizade começa a brotar dentro, antes de brotar fora. Por isso o exame é essencial. Guarda o coração e o alinha ao que Deus deseja. E se uma tentação persistir, há de medir seu valor pela quantidade de convites, mensagens, curtidas, substitua o termômetro. Avalie sua vida pela qualidade da sua presença. Você esteve inteiro onde esteve? Ajudou alguém a respirar melhor? Guardou o que ouviu? Celebrou sem competir? Rezou com nomes? Se as respostas forem ainda que pequenas, um sim, você está no caminho. O resto é trabalho de Deus, que sabe aproximar histórias no tempo certo. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Por fim, uma imagem para sustentar o ânimo quando a espera parecer longa. Imagine-se ao lado de Santa Catarina numa igreja silenciosa. Vocês acendem uma vela. A chama é pequena, mas ilumina seus dedos e desenha sombras mansas no banco. Ela sussurra:
O amigo é alguém diante de quem podemos ser luz pequena sem vergonha. Peça a graça de ser esse lugar para outros. Peça a graça de encontrar esses lugares também. Saia devagar, com a luz ainda nos olhos. A cidade segue ruidosa, mas dentro de você já há um espaço onde a amizade pode morar. Santa Catarina gostava de dizer, com a serenidade de quem já aprendeu a caminhar devagar, que a amizade é um ofício aprendido à luz de Deus e exercido na sombra dos gestos pequenos, que ninguém nasce pronto para ser amigo, mas todo coração disposto pode tornar-se morada onde outros descansam. Por isso, se no fundo da alma você ainda sente o travo da solidão, não a trate como sentença, e sim como convite a refazer alicerces. Comece pelo primeiro. Reconcilie-se com sua história, não como quem reescreve sem dor, mas como quem recolhe os cacos e os oferece ao oleiro. Quando você diz, Senhor, aqui está a parte de mim que tem medo, aqui está a lembrança que me fecha, aqui está a pressa que me torna ausente, algo quieto acontece por dentro. O coração encontra o chão, e quem encontra chão aprende a receber sem sugar, a dar sem controlar, a permanecer sem cobrar. A amizade próxima requer essa maturidade. Não exigir que o outro cure feridas antigas, não terceirizar para a relação o peso de uma carência que só Deus sabe abarcar. À medida que esse eixo se firma, você descobre uma liberdade doce que muda o modo de chegar e o modo de ficar, chega sem invadir, fica sem aprisionar, e nessa respiração, o outro encontra espaço para respirar também. É assim que nascem os vínculos que atravessam estações, não do espanto das faíscas, mas do calor das brasas, e brasa se alimenta com constância, brasa pede cuidado, brasa devolve luz. Talvez a pergunta que persiste seja: como sustentar no concreto o tipo de presença que atrai amigos bons e regenera os que já tenho? Santa Catarina responderia com uma imagem simples: pense sua vida como uma mesa posta. Os talheres são suas palavras, devem servir, não ferir. Os pratos são seus gestos, devem acolher, não pesar. A toalha é sua presença, deve cobrir sem sufocar, aquecer sem colar. E o pão sobre a mesa é Deus, a fonte da nutrição que ninguém humano consegue fornecer. Sem esse pão, tudo é enfeite. Com esse pão, até a mesa simples sacia. Então, mantenha a mesa pronta. Um tempo diário para a oração que o centra. Um sim semanal para um encontro real com alguém, um olhar atento para perceber quem está faminto de escuta, um não decidido para o excesso de telas que rouba a fome do encontro. Discipline o corpo para estar inteiro e permita que a alma aprenda a sair de si sem se perder de si. Há um equilíbrio bonito aí. Você não se anula, mas também não transforma cada conversa num espelho. Essa justa medida não nasce de técnicas, nasce de joelhos. Quem reza aprende as proporções do amor. Na prática, há trincheiras discretas onde a amizade se constrói e se protege. A primeira é a língua. Decida-se por resguardar a reputação dos ausentes, e verá a confiança multiplicar-se ao redor de você. Quando você se torna cofre de confidências, a vida inteira começa a depositar tesouros à sua porta. A segunda é o tempo. Cumpra horários, apareça quando disse que apareceria, avise quando não puder. Pontualidade é caridade invisível. A terceira é a memória, leve a sério o que o outro lhe conta. Retomar, no dia certo, um assunto doído ou o dia de uma prova diz: você me habita. Essa frase silenciosa vale mais do que 1000 declarações. A quarta é a honra. Elogie sem adular, agradeça sem cerimônia, reconheça sem comparar. Honrar o bem alheio afasta a inveja, que é ferrugem em dobradiça. A quinta é o altar. Cultivar o hábito de rezar pelo nome, oferecer uma comunhão, acender uma vela discreta. Amizade regada pela intercessão brota com raízes mais profundas, porque aprende a beber onde as secas não alcançam. E quando a vida ferir porque fere, não transfira para os amigos a fatura do seu sofrimento. Traga-os para perto, sim, mas com a verdade que liberta. Eu preciso de companhia, não de soluções rápidas. Essa frase, simples e honesta, ensina o outro a estar como amigo,
e não como técnico de emergência. E se o amigo falhar? Porque falha, pratique a reconciliação breve. Diga o que sentiu sem exagero. Abra espaço para respostas sem interrogatório. Aceite pedir perdão se sua dor virou dureza. A amizade não é lugar de perfeitos, é lugar de perdoados. Perdoar com frequência é a maneira mais inteligente de proteger um vínculo de longo prazo, e o perdão, ainda que às vezes precise de prudência e limites, é sempre um sim, a possibilidade de recomeço. Santa Catarina sorriria ao ver você escolher recomeçar, porque recomeços são milagre cotidiano. Outro ponto precioso: escolha bem os poucos. É tentador querer muitos amigos íntimos, mas a casa do coração tem cômodos limitados, 2 ou 3 lares de confiança, às vezes apenas um bastam. Não é pobreza, é foco. Você pode, e deve, ser cordial com muitos, fraterno com vários e íntimo com poucos. Essa hierarquia realista evita frustrações e preserva o que é raro. E, na escolha desses poucos, busque a simetria bonita. Gente que o desafie a crescer sem humilhar, que celebre suas vitórias sem inveja, que lhe diga verdades com delicadeza. Ajuste o ouvido para reconhecer esse timbre. Ele costuma soar como paz mesmo quando corrige. É o som da amizade feita de solidez e doçura, e do seu lado, ofereça o mesmo. Coragem para dizer não, maturidade para dizer sim, generosidade para dizer conto com você, humildade para dizer conta comigo. Há ainda amizades que pedem distância respeitosa para que não se tornem cativeiro, relações que exigem relatório de cada passo, que punem o silêncio com chantagem, que cultivam ciúmes como se fossem sinais de amor. Não são, são sinais de medo, e medo assim não se cura com grude, cura-se com Deus, e às vezes com terapia e tempo. Ame com firmeza, imponha fronteiras claras, reze de longe, não alimente dramas. Amizade não se prova pelo volume de lágrimas, mas pela qualidade da paz. Se a paz não aparece nunca, talvez não seja o lugar de permanecer, e tudo bem, é liberdade. A liberdade faz bem à amizade. Quem fica porque é livre permanece porque escolhe, não porque deve, e isso torna a presença um presente e não um peso. Se você chegou até aqui com vontade de fazer algo concreto, faça um pacto de 30 dias com Santa Catarina como madrinha. No dia 1, escreva 3 nomes com quem deseja aprofundar vínculos. No dia 2, pergunte a um deles: como posso ser mais presente na sua vida de modo realista? No dia 3, ofereça um pequeno sacrifício por cada um. Menos açúcar, menos tela, menos pressa, e anote o fruto no fim do dia. No dia 4, pratique a visita breve a alguém que raramente recebe visitas. No dia 5, peça desculpas a quem você deixou esperando ou a quem você respondeu com aspereza. No dia 6, agradeça em público um gesto que recebeu. No dia 7, leve os 3 nomes à missa. Se possível, repita esse ciclo por 4 semanas, ajustando o que for necessário. Ao final, não conte quantos amigos ganhou, conte o quanto se tornou mais amigo. A métrica do céu não é a quantidade de aplausos, é a qualidade da presença. E se a solidão ainda soprar nos cantos da casa, transforme-a em oratório. Você pode não ter quem telefonar agora, mas sempre terá quem orar, e orando, verá que as coisas começam a ganhar compasso. Deus tem prazer em aproximar os que o amam. Às vezes, o fará por caminhos improváveis, uma fila de farmácia, um serviço voluntário, uma pastoral, uma aula, um corredor de trabalho. Leve sempre um sorriso honesto, uma pergunta simples, um ouvido atento. Essas 3 chaves abrem portas que 10 discursos não abrem, e quando uma porta se abrir, entre devagar, respeitando a história que mora ali. Amizade não é invasão, é hospedagem mútua. Antes de concluir, guarde um rito para os dias em que a alma quiser desabar. Encoste a cabeça no crucifixo e diga devagar: Jesus, ensina-me a ser amigo como tu és. Fique um minuto em silêncio. Deixe que o coração memorize essa frase. No próximo encontro, ela voltará sozinha e guiará suas palavras.
A amizade aprendida aos pés da cruz não se perde com os ventos, pelo contrário, é nos ventos que ela canta mais afinada. E há uma alegria mansa reservada para quem decide viver assim, há de perceber. Um dia que alguém atravessou uma noite difícil porque você ficou aceso, ainda que de longe, e na outra volta do caminho, você descobrirá que não caminhou sozinho. Deus lhe deu gente, pouca talvez, mas boa, para dividir o pão, a lágrima, a esperança. Se esta mensagem já tocou algo em você lá no começo, e agora acendeu um propósito concreto, não o deixe para amanhã. Envie hoje uma mensagem curta para alguém. Lembrei de você e rezei. Como está? Escolha um pequeno jejum durante 24 horas por um amigo. Escreva num papel os nomes que quer levar à oração e deixe-o perto de uma imagem piedosa. Pequenas fidelidades mudam destinos, e destinos mudados mudam famílias, ruas, cidades. A amizade é revolução silenciosa, Santa Catarina. Sorriria ao ver o mundo sendo transformado por conversas verdadeiras, cafés breves, perdões rápidos, escutas inteiras. É assim que o céu organiza as coisas por dentro, até que um dia por fora esse arranjo apareça como fruto. Oremos. Senhor Jesus, amigo fiel, eu vos entrego minha história e minhas relações. Curai em mim o que afasta e fortalecei o que aproxima. Dai-me humildade para pedir perdão, constância para permanecer, silêncio para guardar, coragem para servir. Abençoai os nomes que levo no coração, tornai-me presença que pacifica e ponte que aproxima. São Miguel, defendei as fronteiras do meu coração. Anjo da guarda, ensinai-me a palavra certa e o tempo certo. Santa Catarina, educai-me na arte de amar com delicadeza e verdade. Mãe Santíssima, guardai meus laços sob vosso manto e fazei de minha casa um lugar de bênção. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.